Pessoal, boa tarde, como vocês estão? Nossa, gente, como o dia tá passando rápido, né? E eu venho aqui com mais um vídeo. Gente, eu estava no mercado e fiquei observando algumas pessoas pegarem as suas compras, né? Olhar o preço, comentar uma coisa, comentar outro. E aí isso me deu material para me fazer mais um vídeo aqui para vocês, né? Que é uma coisa que tem a ver com todo mundo, com rico, com pobre, com pessoas simples e com pessoas que são considerados especiais nesse mundo. Eu quero falar aqui, gente, batendo um papinho aqui na nossa mesa aqui redonda, com qual que é a angústia do brasileiro hoje, né? Qual que é a angústia, a preocupação, né? E por que que eu estou pensando em falar sobre isso, né? Que é uma coisa que parece que as pessoas não ligam muito para dizer, mas isso aí mexe muito com o humor do brasileiro, com o jeito dele, com o relacionamento dele, né? Com as relações que está havendo entre as pessoas aqui no Brasil. E a angústia do brasileiro hoje, gente, está sendo, entre tantas angústias, né? Porque se eu for falar aqui no Brasil qual é a angústia específica do brasileiro, não existe, existem várias, né? Mas uma que eu quero destacar aqui no meu vídeo é a angústia de como que ele vai fazer para trazer o alimento para dentro de casa, o sustento. E quando eu falo alimento, não é apenas a comida em si, né? Mas é tudo aquilo que o brasileiro precisa para sobrevivência, o remédio que ele tem que comprar, porque às vezes ele é doente, ele tem alguém doente em casa, a roupa que ele tem que comprar para os filhos, calçado. Gente, isso que era para ser uma coisa tão simples, né? Tão natural, né? E que eu posso dizer em décadas antes de eu nascer, né? Quando eu consulto quando eu consultava os meus pais, as pessoas que vieram antes de mim, hoje o que é tão simples está sendo angustiante para o brasileiro ter, como comida, roupa, sapato, e é dessa angústia que eu quero falar aqui e compartilhar com vocês, tá bom? Olha aqui, o brasileiro, gente, ele é um povo muito criativo, né? Em tudo, principalmente nos momentos de crise. E você sabe que no Brasil sempre existiu crise. Sempre existiu crise. Quando não era crise, era uma guerra, às vezes era uma doença que provocava a crise do país, os problemas econômicos, os problemas políticos. E o brasileiro, em meio a tudo isso, ele tem que continuar vivendo, sustentando sua família, então ele tem que ter uma certa criatividade, né? E pensa no brasileiro, é um povo criativo. Mas tem horas, gente, que a gente usa a criatividade, a gente faz uma coisa, faz ali, mas parece que nada está adiantando. E é dessa angústia, isso gera um dilema, uma angústia, uma coisa que você quer resolver, mas você não consegue. Porque às vezes é uma coisa que depende de quem está lá em cima resolver e de repente não resolve, tá bom? Olha aqui, ó. Na questão que eu te falei, assim, para trazer o alimento para dentro de casa, né? Como que tá sendo na vida do brasileiro, ou na minha vida, na vida de muitas pessoas que eu conheço aqui ao redor? Ó, primeiro, a pessoa corta daqui, corta dali. O que que é que corta? Corta certos alimentos que antes ela consumia, ela já não consome mais. E ela não consome não é por causa de uma questão de saúde. Ela não consome porque ela não tem dinheiro para pagar. Ela está procurando marcas mais baratas, aquelas marcas que antes, né, ela considerava inferior, agora ela está usando dentro da casa dela, né? Porque tem pessoas que quando elas fazem compras, ela já tem uma determinada marca que ela quer, do arroz, do feijão, do açúcar, do óleo, mas hoje em dia, gente, isso é considerado, sabe o quê? Uma coisa supérflua. Quando a pessoa está com poder aquisitivo ó, muito baixo. A pessoa abre mão de coisas que antes fazia. A pessoa tinha um costume de antes ir no cinema, pelo menos uma vez no mês, já não vai mais. Gente, diga-se de passagem, tá? Que a pipoca no cinema tá mais caro. Então, antes de ir no cinema, você tem que comer alguma coisa em casa. Porque você paga o ingresso, você paga o alimento. Porque quando você vai gastar também na praça da alimentação, não tá tão barato assim, né? Então a pessoa antes ia no cinema já não vai mais. Ah, Ana Maria, mas hoje em dia no celular você pode assistir filme. Sim, mas nada, gente, substitui aquele hábito, né? Um hábito até antigo, pelo menos os mais antigos, de você estar ali com a pessoa ali do lado, no telão, assistindo, entendeu? Você tem uma emoção diferente, mas você já não pode fazer mais isso. Você já não pode mais sair para comer uma pizza porque você tem que pagar não só a pizza para você e para as pessoas que vão com você, né? Seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, e ainda vai ter que pagar também em muitos lugares a taxa do garçom, né? Que as pessoas falam que não é obrigatório, entre aspas, mas tem lugares que você fica constrangido se você não pagar,
não é verdade? Então você já não pode ir, você já cortou isso. Você, se você tem um namorado ou namorada, você vai namorar, você tem que levar para tomar um sorvete na praça, porque se você levar num lugar mais requintado, aquilo ali pode quebrar o orçamento. E eu tô falando o quê, gente? Não só o fato de você não ter dinheiro para fazer determinada coisa, porque às vezes você tem um dinheiro, digamos, que você conseguiu guardar, uma reserva. Aí o brasileiro, ele vai pesar e colocar na balança. É melhor eu ir para esse passeio aqui e gastar X, ou eu guardar esse dinheiro, porque de repente durante a semana eu posso precisar comprar um pouco mais de mistura, ou se surgir um caso de doença eu precisar de um remédio. E nem todo remédio você encontra no SUS, né, gente? E outra coisa, você tem que gastar tempo para ver o que está mais em conta. Tem hora que o brasileiro ele tem que ir numa saga, né? Parece aquela saga de filme. Você vai no mercado A, tá o preço. No mercado B, o café tá um preço, mas o arroz já tá mais caro. O brasileiro vive muito isso. Gente, não tem para onde correr. E dependendo da situação, você vai gastar só o dinheiro da passagem. Você vai gastar o dinheiro da passagem e aquele dinheiro que você gasta na passagem para ir em outro mercado vai ser o que você compraria aquele item. E você acaba tendo que comprar no mercado mais perto da sua casa. Isso, gente, é um drama que o brasileiro vive. Aquele brasileiro que eu tô falando, que tem um poder aquisitivo muito baixo, que vive de salário mínimo, que tem muitas pessoas na casa para sustentar. Às vezes tem brasileiro, gente, que gasta mais com remédio do que com alimento. Porque o remédio mantém ela viva. Né? Deveria ser o contrário, né? Outra coisa, o brasileiro se priva do conforto, que eu já falei, do bem-estar, né? O brasileiro, hoje em dia, ele tá lutando para ficar vivo. Ele não pode nem pensar em conforto, nem bem-estar, porque conforto é alguma coisa muito mais além, né? Para ele, viajar é um conforto, né? Ir para outro país é um conforto, é considerado um luxo que poucos podem fazer. Quinto, olha o quinto drama, né? Que o brasileiro passa. Ele conclui que mesmo economizando, abrindo mão do passeio, perdão, gastando tempo para pesquisar onde tem coisa mais barata, remédio, sapato, calçado, ele conclui que não está resolvendo o problema. Porque o problema, gente, não é questão de economizar, porque as pessoas já economizam. As pessoas economizam água, economizam luz, economizam internet, economizam tudo. Não tem mais o que cortar, o que economizar. E tem mais, aquilo que a gente economiza numa água, na luz, vem no imposto. O imposto pega o pouco que você economizou. Não tem pra onde correr. Gente, esse vídeo aqui é mais um desabafo, tá? Eu não vim aqui apresentar soluções pro problema, porque nem eu mesma tenho. Porque esse problema, gente, é um problema que tem que ser resolvido de lá de cima. De quem você votou. Os políticos, eles têm que achar melhores condições pro brasileiro viver. Porque afinal, o quê? Política serve pra quê? Pra administrar bem uma cidade, uma nação, um país. Não adianta a gente querer resolver um problema que na verdade não é nosso, tá bom? Isso aqui é um desabafo. Eu não vou falar aqui de política não, tá? Porque eu não gosto de colocar esse nicho aqui no meu vídeo. Mas quando você fala de crise e problema econômico, os dois estão o quê? Diretamente ligados. Porque se existe uma carestia, é porque existe uma situação política que está fazendo com que aquele produto seja caro. Vocês concordam comigo? Um exemplo, se você paga gás e você paga X por um gás, é porque existe um plano político-econômico que está fazendo com que o gás chegue na sua mesa até esse preço. E não é só com gás, com água, com luz, não. O combustível do seu carro, as peças do seu carro, né? O IPVA que você tem que pagar. Você que tem terreno tem que pagar seu IPTU. Gente, a todos os momentos nós somos acometidos por uma crise. E o problema é que, sabe o que é de tudo isso? É que esse problema, gente, não vai ser resolvido. É o que eu sempre falo. Eu já fiz um vídeo aqui falando de crise, de carestia, de dificuldade que o brasileiro está tendo para comprar as coisas. A gente tem que apelar para Deus, para que a gente não perca, junto com o poder de compra, sabe o quê? A saúde mental. Ana Maria, o que tem a ver saúde mental? É que de tanta gente ver tanto problema, de tanta gente ter tanta dificuldade para trazer as coisas, a pessoa começa a ser propensa a ter uma depressão, uma tristeza, de tanto tentar resolver uma coisa. Você vê por aí, muitos brasileiros aí, gente, estão com depressão porque não estão conseguindo resolver seus problemas. As pessoas acham que é só os ricos que podem ter problema de depressão por eles terem muito dinheiro. Não, os pobres sofrem calado, porque eles não têm a quem recorrer. Né? Sem contar que eu já falei aqui num vídeo passado que os pobres também eles não são unidos uns com outros. Tá bom? Esse vídeo foi um desabafo, né?
que de repente você precisa desabafar com alguém, você pode desabafar aí nos comentários, também deixar já o seu like, né? Que é o quê? Um raio-x do que está acontecendo com o nosso país hoje. Né? Sem contar a crise de valores, né? As pessoas sendo egoístas, umas querendo mais do que as outras. Mas hoje eu vim aqui enfocar apenas uma crise financeira, que é uma coisa, gente, que infelizmente isso não vai ter fim. A cada dia que passa as coisas estão piores, entendeu? A gente vai tentando achar alternativa. Como eu já falei que o brasileiro é muito criativo, mas quanto mais você economiza um lado, mais tiram de você de outro, tá? Então resta um conselho que eu te dou em tudo isso. Eu não tenho como resolver a sua crise ou a crise do Brasil, porque quem tinha que resolver não está querendo resolver. Mas procure não ficar em crise da sua saúde mental. Porque você pode perder tudo. Se você perder duas coisas, a sua fé e a sua saúde mental, aí realmente você perdeu tudo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, deixa seu comentário, como que você está fazendo para você viver no dia a dia, para sustentar seus filhos, para você arrumar um emprego, um bico, para você economizar e sempre ter um pouco mais de alimento, de calçado, de roupa. O que muitos aqui que de repente está ouvindo, pode ser que não esteja vivendo esse problema, né? Eu não estou falando para quem tem um salário maravilhoso, quem tem uma vida maravilhosa, uma renda maravilhosa e perfeita. Não, eu estou falando para aqueles que são sofridos, igual a mim, que estão tendo dificuldade para colocar o sustento dentro de casa, a sobrevivência, tá bom? Se você gostou, deixa aqui a sua mensagem e até mais.